profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 38, diz: eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Esse é o pano de fundo da leitura, ou das leituras, que nós acabamos de ouvir nesta noite. Hoje o Evangelho de Lucas nos oferece 3 parábolas, todas elas certamente significativas e com a intenção de entendermos o perdão de Deus. Mas antes de chegarmos ali, comecemos pelo texto do Evangelho de hoje. Lucas situa Jesus no meio de má companhia. E quem era a má companhia que estava com Jesus? Os publicanos e pecadores. 2 tipos de gente que ninguém queria contato com elas, porque eram pessoas pecadoras públicas e ninguém gostava do seu relacionamento, porque eram pessoas de mau caráter, pessoas que não mereciam a amizade daqueles que eram sérios. E os pecadores eram os adúlteros, os ladrões, os desprovidos de ética, aqueles que escandalizavam os fariseus, que eram os certinhos, aqueles que andavam direitinho. E Jesus transitava nesse meio, que Jesus, e nós deveríamos aprender isso com Jesus, não são os pecados dos outros, nem os mau caráter que pode nos fazer mal. O problema é que a gente não pode deixar se contaminar por eles. E o problema nosso não está em estar em contato com essas pessoas má, mas é preciso descobrir que nós podemos ser superiores, e isto fez com que Jesus arrumasse estes seus amigos. Estes eram os amigos de Jesus. Primeira pergunta: quem são os nossos amigos? Vocês podem observar que normalmente os nossos amigos são todas pessoas boas, direitinhas, certinhas. São pessoas bem comportadas, ordeiras. São pessoas que nós chamamos de direita. São pessoas honestas. Aqui dificilmente, eu falava esses domingos atrás, ninguém é amigo de bandido, pessoas de mau caráter, sem ética, porque estes nós as excluímos do nosso relacionamento, porque nós também temos muito de fariseu dentro de nós. Nós não queremos contato com essas pessoas, porque nós também nos consideramos superiores a elas. Por isso que Jesus conta 3 pequenas ou grandes parábolas para os fariseus. A primeira parábola que Lucas apresenta é a parábola da ovelha perdida. Jesus conta que um pastor tinha 100 ovelhas. As ovelhas, naquele tempo, eram protegidas no seu pequeno curral. O pastor era aquele que levava as ovelhas para pastorear o capim em grupos. E o grupo de 100 ovelhas representava que aquele pastor, ele era um bom pastor, porque ele cuidava daquele grupo de 100 ovelhas com todo o zelo possível do pastor. As ovelhas eram cuidadas uma a uma. E de repente, quando o pastor desconfia, ele contando as suas ovelhas todos os dias, ele percebe que faltava uma ovelha. E o que ele fez? Será que uma ovelha era tão insignificante assim? Esse pastor,
ele deixa as 99 ovelhas no aprisco, no curral, e vai em busca da ovelha perdida. Primeira coisa, como Deus olha por nós. Deus não olha quando a gente anda certinho, quando a gente é a boa ovelha que anda presa no redil. Deus olha a ovelha perdida, abandonada, desprezada. Quantas ovelhas abandonadas e a gente não as procura, não vai ao encontro da ovelha perdida. Aquele pastor poderia se alegrar com as 99 ovelhas que estavam bem cuidadas, e uma ovelha só não faria falta na sua economia administrativa. Às vezes, irmão, na vida, nós nos preocupamos com aquele pouquinho que nós perdemos, enquanto nós temos tanta coisa acumulada dentro de nós. Nós nos preocupamos talvez com aquele pouquinho que nós damos na nossa oferta ou no nosso dízimo, e nós não olhamos tudo aquilo que nós temos. Esse pastor, ele se desdobrou cuidando daquela ovelha até encontrá-la, porque ele sabia, tinha certeza que aquelas 99 ovelhas não precisavam dele. Quem precisava dele é que era a única ovelha. E o Evangelho diz que quando ele a encontrou, ele reuniu os amigos para festejar. Que coisa curiosa é a economia divina. Como é curioso a economia matemática de Deus. E aqui vem a primeira alegria dos homens. Ele diz que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos. A alegria de Deus não é se nós aqui estamos bem cuidados e zelados, não. Talvez seja essa a nossa grande decepção. A alegria de Deus quando as pessoas ou a pessoa se converte. E aí Jesus conta a segunda parábola. Diz que uma mulher tinha 10 moedas de prata, fruto do trabalho da semana. E quando ela vai conferir na sua bolsa as moedas, esperando que tivesse ali as 10 moedas, ela percebe que só tem 9, faltava ali uma. Ela havia perdido aquelas moedas, certamente as moedas caíram nos cômodos da casa. E ela gastou um tempão procurando entre os móveis, debaixo dos móveis, quem sabe encontrar aquela moedinha que faltava. De novo, ela não ficou preocupada com as 9 moedas. Ela ficou preocupada com aquela única moeda. Porque aquela moeda fazia falta na sua economia, na sua matemática. A gente, irmãos, muitas vezes na vida também, nós deixamos as nossas moedas bem escondidas e não cuidamos da nossa moeda que perdemos. E quando a gente fala do investimento das coisas divinas ou das coisas de Deus, nós nos preocupamos profundamente. E aí vem a segunda alegria dos homens. E ele diz, Lucas, que haverá entre os anjos de Deus mais alegria por um só pecador que se converte. A alegria de Deus é por aqueles que se convertem. Às vezes a nossa alegria é pelo conforto que nós temos. E aí vem a terceira parábola que Jesus conta. Aí Jesus diz que um pai tinha 2 filhos. Tinha o filho mais velho e o mais novo, certamente. E você sabe que no tempo de Jesus, na Palestina, a família era tudo. A
família era a síntese da economia, da política. Tudo nascia dentro da família. A família era o cuidado social da sociedade. A família era o que tinha de mais interessante e preocupante para qualquer pai, para qualquer mãe. Não é como hoje nós vemos. E a herança que os pais deixavam só seriam repartidas no dia da morte. Esse filho, que era o filho mais novo, rebelde, ele pensou consigo e falou: eu vou pedir a minha herança para o meu pai em vida. Ele violou todas as normas que até então eram conhecidas. E o pai questionou o filho? Não, o pai não questionou o filho, irmãos. Nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida, que Deus não se intromete na nossa vida. Deus respeita a minha liberdade, e a gente se dá mal na vida, porque esse nosso Deus é um Deus que me respeita, que me dá liberdade para que eu faça o que eu quiser da minha vida. E é por isso que nós aproveitamos da vida, porque Deus não se intromete na minha vida. E a gente na igreja também faz a mesma coisa. Na minha vida cristã eu faço a mesma coisa, como esse filho pródigo. Eu peço a minha herança, eu requeiro de Deus a minha herança, e Deus dá. Deus deu, o pai deu para aquele filho, para que ele aprendesse a viver quebrando a cabeça. Muitos de nós talvez só aprenderá quebrando a cabeça, e infeliz daquele que necessita quebrar a cabeça para aprender as lições da vida. Esse filho pega a herança e vai aproveitar da vida, porque nós também fazemos assim. Vamos aproveitar da vida. Se sobrar um tempinho, eu me dedico para Deus. Eu vou cuidar dos meus, das minhas coisas, das minhas preocupações, e talvez se sobrar um pouquinho eu vou falar e pensar em Deus. É a atitude do filho mais velho, que ficou em casa, que é o filho bem comportado, bem alinhado. Esse filho vai e gasta tudo que tinha, gasta a sua herança. Ele se lança no lamaçal da vida, ele se mete no charco do pecado. E lá no fundo do poço, quando mais ninguém olhava por ele, porque os nossos amigos fogem quando nós mais precisamos. E é fácil ter amigo quando tudo vai bem na sua casa, na sua vida. É fácil arrumar amigos quando você tem economia, tem dinheiro, tem churrasco toda semana e cerveja todos os dias. O difícil é arrumar amigo na hora da tristeza, da dor, da decepção. E esse jovem, nesse momento do charco da vida, metido na lama da sua existência, ele teve um lapso de sanidade. Eu vou voltar para o Pai. E eu vou voltar para o Pai e vou dizer o que eu fiz de errado. Ele pensava certamente que o pai fosse recriminá-lo, que o pai fosse lhe desprezar, que o pai fosse lhe tratar com o pior dos escravos, com o pior dos empregados. E ele foi com essa mentalidade, voltando para a casa do pai. Porque o bom na vida, irmão, é você ir voltando sempre. E toda vez que eu erro, eu começo a voltar para casa do pai, certamente. Qual foi a surpresa dele? Que o pai não disse nada, nem se seu filho se deu mal na vida. Porque o pior castigo, irmãos, é aquilo que eu passo, não é aquilo que os outros dizem sobre mim, não. E cada um de nós certamente já teve o seu castigo pessoal. E Deus, Ele não infringe em nós um segundo castigo,
porque eu já tenho o meu que eu mereço. Esse é Deus, esse é o valor do nosso Deus. Esse pai acolhe o filho com abraço, com abraço. Se você quer amar seu filho, abrace-o. Os filhos hoje estão rebeldes e abandonam tudo, e tudo que nós vemos por aí é porque foram filhos que nunca foram abraçados pelos pais. Foram pais que não souberam colocar filho no mundo, e um pai e uma mãe que não sabe abraçar filho não merece ter filho, nem merece colocar filho no mundo. Esse pai acolhe o filho e faz festa, coloca anel, sinal da dignidade. Não é o pecado que me tira a dignidade. O que me tira a dignidade é a falta da volta. E a necessidade da volta me reconstitui diante de Deus, me faz homem novo. O outro lado da medalha estava o filho bonzinho, o filho que nunca errou, bem comportado, igual muitos filhos que nós temos, que é muito direitinho, anda certinho, né? Mas só que não tem um pingo de misericórdia, que não tem um pingo, uma lástima pelos pecados dos outros. São filhos que nunca aprenderam de fato o que significa misericórdia. E quando ele soube, ele viu, ouviu o barulho da festa, porque Deus sempre faz festa para nós, quando nós voltamos. Se você quer saber quando é que Deus fez festa sobre você ou para a sua vida, foi o dia que você voltou para a casa do Pai. E nessa terceira parábola não existe nenhuma alegria de Deus. Nenhuma, aliás, nenhuma alegria também dos homens. Por quê? Porque Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus se alegra com a volta do pecador. Querido irmão, querida irmã, como que está a nossa vida diante de Deus? Você é um bom filho, uma boa filha? Você é daqueles comportadinhos, eticamente, direitinho? Mas você está fazendo a lição da casa? Você, quando peca, você volta para a casa do Pai arrependido? E você pede ao Pai para que o trate como o pior dos empregados? Ou você reconhece que o Pai é tão misericordioso assim, que pode nos acolher? Então fica aí, queridos irmãos, essa mensagem do Evangelho. É preciso voltar, e voltar antes que seja tarde. Crê em Deus Pai.